A única maneira de nós conhecermos a Deus é através da Bíblia. Sem a Bíblia, nós não temos conhecimento de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem gostaria de ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Quer? Vocês querem ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Não é não? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Este livro, ele conta a história de Deus. De tudo que ele fez questão de deixar escrito neste livro. Porque o mundo está em caos. Qual é a razão disso? Por quê? Por um acaso Deus fez o homem para sofrer? Deus fez o homem para morrer? Deus fez o homem para estar doente? Esse foi o projeto de Deus? O plano original de Deus é que o homem ele vivesse eternamente ao seu lado. Foi para esse propósito. Eu convido a igreja a abrir em 2 capítulos a Bíblia e 2 versículos e marcar na sua Bíblia. Gênesis 2:15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 15. E Gênesis capítulo 3, o versículo 23 e 24. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E o livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 23 e 24. Todos encontraram? Glória a Deus. Em reverência a esta palavra. A palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Todos encontraram? Tem dificuldade em encontrar esse livro? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Capítulo 2, versículo 15. E o capítulo 3, 23 e 24. Em nome de Jesus. Então vamos lá. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs aonde? Para fazer o quê? E quem colocou o homem no jardim? E Deus colocou o homem para quê? Lavrar, quer dizer, cuidar da terra e ao mesmo tempo guardar. Não esqueça. 3:15. Versículo 3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim para lavrar a terra, de que for o quê? No 24. E havendo lançado fora o homem, pôs serpentes a oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Podeis fechar. Espírito Santo, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Revela a tua palavra no nosso coração. Porque se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos revelar esta palavra, sairemos daqui, Senhor, talvez pior do que nós entramos. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está aqui. Foi o Senhor que trouxe esse povo aqui esta noite, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis sentar-se. A palavra de Deus, ela é espírito. A Bíblia diz que o homem natural não compreende a sua
palavra. Toda vez que nós lemos a Bíblia, naturalmente, nós não iremos entender coisa alguma. Porque a palavra de Deus é Espírito. E para que possamos compreender a palavra de Deus, precisamos também estar em Espírito. O nosso Espírito precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus está no meu espírito, quando a palavra do Senhor está no teu espírito, o Espírito Santo interage dentro do nosso espírito e vai buscar a sua palavra que está onde? No nosso espírito. O Espírito Santo, quando ele vê o nosso espírito, se não encontra a sua palavra, ele não pode fazer nada. O Espírito Santo, ele nunca fez, ele não faz e jamais fará algo fora da sua palavra. Por isso que ele tem que encontrar a sua palavra no nosso espírito. E quando ele encontra a sua palavra no nosso espírito, ele vai interagir com a mesma intensidade que nós temos com a palavra de Deus. Estão compreendendo, igreja? Isso quer dizer, com a mesma intensidade que o meu espírito tem na palavra de Deus, reverência, será com a mesma intensidade que o Espírito Santo vai agir no meu espírito. Quando o meu espírito, quando o nosso espírito se movimenta, o Espírito Santo também se movimenta. Se eu paro, ele também para. O que nós lemos no livro de Gênesis capítulo 2:15, que quando Deus fez o homem Adão, ele pega o homem e ele coloca no jardim do Éden. E ele dá uma ordem para aquele homem chamado Adão: cuide da terra, lavre a terra, proteja a terra. Mas proteger a terra de quê? Foi dado esta incumbência a Adão. Até aí não havia ainda Eva. Foi dado a responsabilidade a Adão dele cuidar da terra e guardar a terra. Mas guardar de quê? Se ali só tinha Adão, aquele homem criado pelas mãos do Senhor, aquele homem que tinha acesso a Deus, aquele homem que não conhecia a dor, não havia enfermidade, não havia doença, aquele homem que foi feito na eternidade, porque ali não havia tempo, ali havia eternidade, e a eternidade não está condicionada ao tempo. Olha o projeto original de Deus para conosco. Nós não iríamos morrer. Não havia morte. Não precisaria de hospitais. Não precisaria de polícia. Não precisaria de botar tranca nas portas. Porque o projeto original de Deus para com a humanidade era para que o homem andasse com Deus eternamente. Deus coloca o homem, guarde e proteja a terra. Quando nós lemos no capítulo 3, do versículo 23 e 24, a palavra de Deus nos mostra que aí há um caos. O mesmo Deus que colocou o homem no jardim do Éden, foi o mesmo Deus
que expulsou o homem do jardim do Éden. E quando ele expulsa o homem, a palavra diz que Deus substituiu o homem pelo um anjo chamado querubins. E este anjo estava com uma espada fumegante. E Deus colocou o anjo para guardar a árvore da vida. Por que guardar a árvore da vida? Porque agora foi dada a incumbência ao homem de guardar e proteger a terra. E Deus agora expulsa o homem, coloca um anjo com querubins, anjos, querubins, com uma espada para guardar a árvore da vida. Esta árvore da vida que Deus tinha mostrado a Adão, e conversou com ele e com a esposa dele, mostrou para os dois no jardim do Éden, lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que era boa aos olhos do homem, a árvore que produzia o fruto para o homem comer. E no meio desta árvore, dessas árvores, havia a árvore da vida. De todas as frutas, de todas as árvores que produziam fruto, pode comer livremente. Mas no dia que tocar na árvore do conhecimento, morrerás. Esta foi a ordem que Deus deu para o homem. A palavra de Deus não dá detalhes em relação ao que estava presente na criação do homem, da mulher e o diálogo entre Deus e o homem. Havia uma terceira figura que estava atento na criação do homem, na formação da mulher e na conversa que Deus teve com o homem. Quem é que estava lá presente? Quem estava presente? Quem estava presente ali foi aquele anjo. Aquele anjo que era o anjo querubins. Aquele anjo que se levantou contra Deus, aquele anjo que a palavra diz em Ezequiel 28, Isaías 14, a rebelião que acontece nos céus, eles foram expulsos e eles estavam lá, na formação do homem, na criação do homem e na formação da mulher. Eu fico imaginando, amada igreja, como esses anjos, a terça parte dos anjos, estava assistindo o seu chefe infernal, aquele anjo maldito, aquele anjo que se rebelou contra Deus, que queria tomar o trono de Deus, e ele não conseguiu e jamais vai conseguir, mas ele queria ainda nessa terra estabelecer o reino dele. E ele não poderia estabelecer o reino dele, porque não tinha a menor condição, porque Adão e Eva, dentro desses dois, havia a presença de Deus. Eles não poderiam, eles queriam a todo custo estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas para ele estabelecer o reino dele aqui na terra, ele teria que tirar um outro reino, o reino de Deus que estava dentro do homem. Entende, igreja? Porque quando Deus fez o homem, Deus pegou uma extensão dos céus e trouxe a terra através de Adão e Eva. Agora Deus pode interagir sobre a terra. Agora Deus, como um ser espiritual, pode interagir neste mundo físico através do homem. E de um outro lado, o diabo diz: não, eu tenho que estabelecer o meu reino, eu tenho que interagir nesse mundo físico, mas eu só posso interagir se o homem me der espaço. A Bíblia não diz quantos anos,
Quanto tempo levou aquele anjo maldito enganasse a Eva e atingisse Adão? Poderia ter levado milhões de anos, milhares de anos, centenas, dezenas de anos, porque ali estava a eternidade. E tudo que ele queria era estabelecer o seu reino aqui na terra. O seu reino de enfermidade, o seu reino de destruição, o seu reino de morte, ele queria estabelecer aqui nessa terra. E ele ouviu quando Deus falou para ele: daquela árvore não comerás, porque no dia que tu tocar, morrerás. Exatamente isso. Ele começa a persuadir a Eva. E ele consegue. E quando a Eva toca no pecado, imagino eu que Adão, ele tinha consciência desse diálogo entre Satanás e Eva. Porque Deus deu autoridade a ele: guarde a terra, protege isso. Protege a tua esposa. Protege. É tanto que ele foi persuadido e ele caiu na tentação da mulher. Ele poderia dizer: não, Eva, não deixe esses intrusos entrar no globo terrestre, não deixe eles interagir no mundo físico, não. Ele poderia falar isso. Exatamente através da desobediência, da rebeldia, do pecado, ele consegue estabelecer o seu reino de treva aqui no mundo. Por isso que em Gênesis capítulo 3, no versículo 23 e 24, Deus expulsa ele do jardim, da presença de Deus, e agora coloca um anjo para guardar a árvore da vida. Por quê, pastor? Porque a preocupação de Deus colocar um anjo querubins para guardar a árvore da vida? Porque Deus sabia, se não tivesse um anjo para guardar, o diabo ia persuadir o Adão para comer a árvore da vida, e aí o homem não morria. E como seria esta humanidade? Guarda lá. E de lá para cá, igreja, a humanidade vai de mal a pior. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia conta que toda uma geração de seres humanos, Deus olha para essa terra, Deus fica indignado com a terra de ver o ser que ele criou se levantando contra ele, a criatura se levantando contra o Criador. E ele diz: eu me arrependo de ter feito o homem. Vou mandar um dilúvio e vou dizimar, vou exterminar toda a raça humana, de criança a velhos, aos idosos. Noé constrói uma arca, avisa este povo que eu vou enviar um dilúvio e destruir. Passa-se 120 anos, Noé anunciando a destruição daquela geração, se eles não se arrependessem. E eles não deram ouvido, eles zombaram. Este velho deve estar louco, cai do cano, lelé da cabeça. Foi exatamente o que aconteceu. Ele constrói a arca, como todos sabem a história. Ló e a sua família, mais 7 pessoas da família, adentraram aquela arca. O anjo betumou a arca. 40 dias e 40 noites choveu, e aquela raça humana foram tudo dizimada. E houve outra situação. Uma cidade perversa,
Uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E se você comparar Sodoma e Gomorra com os dias de hoje, eu creio que hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. O que imperava naquela cidade era o homossexualismo, o lesbianismo. É o que imperava ali. E Deus envia um anjo para salvar Ló e a sua família que estava ali. Ela diz que Deus enviou fogo. A ordem de Deus. Havia um anjo, quando chegou lá, queriam ter relação sexual com o próprio anjo. Tamanha era a perversidade naquela cidade. E Ló, no lugar do anjo, ofereceu a sua filha. Porque eles homens foram pegar o anjo. O anjo cegou. Disse: Ló, pega a tua família. Segura na mão da tua mulher e dos teus filhos. Sai da cidade. Não olhe para trás. E Ló pega na mão da esposa e sai correndo. E no meio do caminho, a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. A Bíblia diz que automaticamente aquela mulher, ela foi fulminada. Ela virou-se em uma estátua de sal. Por que ele olhou para trás? Alguma coisa, o coração dela estava preso lá. Que ela foi olhar para trás. 2 gerações que Deus destruiu. E a essa geração nossa, que a contagem regressiva já aconteceu. Eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo, olhando agora para essa terra. Como está o coração de Cristo? A Bíblia diz: eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Tudo está preparado para a volta de Cristo. Para muitos, Jesus já voltou. Para aqueles que morreram, Jesus já voltou. Para nós que estamos vivos, resta, e a única esperança é a volta de Cristo. É acontecer o arrebatamento. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. E a ordem do Senhor: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se Jesus tiver que voltar hoje, como é que está o teu coração? Se Jesus tiver que voltar daqui a 10 minutos, como é que está a tua vida diante do Senhor? Porque Ele está voltando. Tudo que está acontecendo no globo terrestre, nada passa despercebido ao olhar do Senhor Jesus. Ele está vendo tudo. O coração de Cristo dói. A vontade do Senhor é que todos volte e se volte para Ele. A vontade do Senhor é salvar toda a humanidade, mas nem todos querem. Nem todos querem. E cada um de nós somos responsáveis aonde nós iremos passar a eternidade. Não tem para onde correr, igreja. Não fique fazendo seus planos e projetos como se o próximo ano vai ser melhor do que 2021. A coisa está mais séria que nós podemos imaginar. A cada dia está acontecendo esfriamento. A Bíblia diz que o julgamento começará primeiro
dentro da casa do Senhor. O esfriamento, a morte espiritual está matando muito mais do que a Covid. A morte espiritual é muito maior o número do que a morte de Covid. A Bíblia diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. Dentro da igreja é muito fácil dizer que é crente. É muito fácil pegar o microfone e falar de Jesus. É muito fácil carregar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que somos crentes, que somos lavados e remidos por Cristo, pelo sangue. Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos não condiz com a palavra de Deus. Igreja, acorda enquanto é tempo. É muito fácil falar de Jesus. O mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus. O mundo quer ver em nós Jesus. No nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso modo de ser. Que Jesus estamos apresentando lá fora. Que Jesus nós estamos apresentando lá fora. Talvez um Jesus que não está dentro de nós. Há muitos que nasceram da religião, mas não nasceram ainda do Espírito Santo. Há muitos que passaram por mudanças na sua vida, mas não passaram por transformações na sua vida. Quando em 2 Coríntios 5, 14 diz, 17, 14, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Está em Cristo é uma coisa, está na igreja é outra. Como é que está a tua vida com Jesus? O teu comportamento condiz com aquilo que nós pregamos. As igrejas estão em momentos muito difíceis. A igreja sequer não está reagindo, está aí o vírus matando, ameaçando. E muito sente, desde o fechamento de 5 meses que nós passamos recente, tem muitos crentes que continuam em casa com medo. Cuidado tem que ter cuidado. Os consultórios psicológicos estão cheios de crentes. Eu fico imaginando, amada igreja, se essa pandemia fosse na época da igreja primitiva. Olha que eles passaram momentos, naquela época, mais difícil do que uma pandemia dessa. Era a perseguição da igreja do Senhor. Era a morte. Esses homens estavam dispostos a dar sua própria vida em prol do evangelho. Eles sabiam que em determinada cidade, se chegasse lá, seriam presos. E eles iam. E eles iam. A palavra diz, amada igreja, que Paulo e Silas, por causa da palavra do Senhor, eles foram presos. E perto da meia-noite, eles louvavam ao Senhor. Como entender isso? A pessoa está presa, apanhando, mas está louvando ao Senhor. Porque Paulo dizia assim: o viver para mim em Cristo, o morrer para mim é lucro. Quando Paulo pensava na morte, para ele era o lucro dele. Porque Paulo chegou ao nível espiritual tão elevado que ele não tinha medo de nada. Quer me matar? Me mate. Mas o meu Cristo
eu não vou largar e não vou negar. A palavra diz, amada igreja, olha o que Paulo disse: combati o bom combate. Não é o mau combate, é o combate, o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa fé tem que estar na cruz. Porque se a minha fé não estiver na cruz, o Espírito Santo não vai interagir na nossa vida. Porque sem fé, nós não podemos agradar a Deus. A nossa salvação é pela fé, não é pela obra. É a crença que eu tenho na cruz de Cristo. Que o Espírito Santo, ele honra a fé daqueles que estão na cruz. Cruz quer dizer renúncia, vida com Deus, separação com Deus, vida de santificação, abominar o pecado, odiar o pecado, não fazer coloio com o pecado, não fazer parceria com o pecado, é ter nojo do pecado. Nenhum de vocês teriam coragem, quando um dia vocês vomitarem, ir de volta e comer aquele vômito, porque é muito nojento. Faz do pecado esse vômito, faz do pecado um vômito. Odeie o pecado, não negocie com o pecado, porque o pecado tem levado o sofrimento da humanidade. O pecado tem enfraquecido a comunhão do homem com Deus. O pecado é quem tem afastado o homem de Deus. A Bíblia diz: de que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Aquele que vive na prática do pecado, esses não têm comunhão com Deus. Podemos viver, mesmo num sistema maligno que a Bíblia diz. O mundo jaz no maligno. Não é que o mundo é do diabo, do maligno. O sistema é maligno. Mesmo esse sistema maligno, eu posso viver sem pecar, se tão somente eu procurar viver uma vida de santificação. Se você quer ver Deus, igreja, o mover de Deus na sua vida, procura viver uma vida de santificação. Porque Deus não nos dá nada além, acima da nossa fé. Deus não vai permitir lutas acima da nossa fé, porque Ele sabe que a gente não vai suportar. Por isso que a Bíblia diz: crescei no Espírito. Há muitos de vocês que há lutas a vencer na sua vida, e esta luta não adianta pedir ajuda de ninguém. A cruz que eu tenho que carregar, essa só eu que posso carregar. Não adianta eu pedir ajuda a ninguém. Não adianta eu cortar minha cruz. A palavra diz: aquele que vem a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Eu sei, igreja, que tem momento que a cruz parece que está ferindo os ombros, dá vontade de largar. Largar para quê, igreja? Evangelho sem cruz não é evangelho. A cruz é o preço da responsabilidade que nós temos que levar até a volta de Jesus. A cruz é que vai fazer a ponte para que nós entremos nos céus. A cruz está pesada. Está querendo largar a cruz? Está querendo deixar a cruz? Para ir para onde? Não existe evangelho sem cruz. É renúncia. E esta renúncia começa dentro de mim. Dizer não ao pecado.
O mundo está sedento. O mundo quer ver em nós a luz do Espírito Santo brilhar sobre a nossa vida. E não consegue ver isso. As pessoas estão morrendo ao nosso lado. As pessoas estão morrendo ao nosso lado. E nós, como igreja do Senhor, apenas cruzando os braços e olhando e falando: eu não posso fazer nada. Qual o projeto que você tem em relação às almas? Qual o teu projeto? Ou você quer chegar nos céus sozinho, com seu egoísmo, sozinho, eu estou salvo, o resto que se dane. Jesus morreu na cruz pelas almas, e quando ele voltar, ele vem buscar as almas. O que nós temos produzido na obra do Senhor? Quantas almas nós ganhamos? O que nós fazemos pelas almas? E o pior, igreja, que muitos crentes não estão se preocupando nem com a sua alma, imagine com as almas dos outros. É como a sua alma está correndo risco e não estão lutando. Eu preciso alinhar a minha vida com Cristo? Eu preciso dar um direcionamento à minha alma, que é alinhar a minha alma com o Senhor Jesus. E eu preciso ainda, através da minha alma, levar muitas almas para os céus. É isso que o diabo não quer, que você abra teu entendimento. Ele não quer que você abra esse entendimento. A todo custo ele nos leva aos conflitos, aos embates, e passamos o resto da vida brigando do nada, brigando com o vento, ensacando o vento. Se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? O que está em risco são almas. Almas. Alma da nossa família que geme. Almas da nossa família que agora, se morrer na condição que se encontra agora, estão condenados à morte eterna. Você não pode chegar para o teu parente, para alguém e dizer: ei, tu vai morrer, vai para o inferno. Não, você não pode falar isso. Você não é juiz. Mas a Bíblia fala: aqueles que morrer sem aceitar Jesus vão passar a eternidade no tormento eterno. Nós não sabemos quem, mas a Bíblia diz que aquele que morrer sem Cristo, esses perecerão. E o estágio dos nossos familiares agora, que não aceitaram Jesus, que agora estão presos nas drogas, na bebida, na cachaça, na prostituição, vivendo uma vida distante do Senhor. Se esses nossos familiares morrerem nessa condição e não confessarem Jesus, eles passarão o resto da sua vida, a eternidade, nas trevas sofrendo. Nós podemos fazer alguma coisa. E há crentes que sequer não está nem orando pelos seus familiares. Imagino falar de Jesus. Há crentes que não está nem orando pelos seus familiares. Há crentes que não tem moral de falar de Jesus para os seus familiares, porque estão vivendo uma vida de prática do pecado. A igreja do Senhor está correndo sérios riscos. O tempo de se arrepender é hoje, não é amanhã. O tempo de consertar a nossa vida é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Entregar uma vida ao Senhor
é uma segurança e uma garantia que essa vida tem na mão de Deus. É ou não é? Uma vida que está na mão do Senhor é uma vida que está segura. Mas por que que o homem, ele pensa 10 vezes para entregar a sua vida a Cristo? Por quê? A Bíblia diz: todos que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me envergonhar diante dos homens, eu envergonharei diante do Pai. O que está em jogo é a alma de muitos. E se Jesus quer a tua alma agora, por que não entrega a Ele? Se Ele está te pedindo a tua alma, por que você não entrega a tua alma a Cristo? Porque tem dúvida? Acha que não está seguro? Acha que está cedo? Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Tem muitos agora, que não chegará à meia-noite. Há muitos agora, e milhares nesse mundo, que os seus olhos não verão mais a luz do dia. Tem muitos que saíram de casa e não voltam mais. Eles nem sabem. Há muitos agora que estão bebendo, estão em festa. Há muitos que estão prostituindo. Há muitos agora que não têm ideia que a morte está se aproximando dessas pessoas. Que o prazo de validade do seu corpo está chegando hoje. Quantos? Pode ser eu, pode ser você. Mas se hoje Ele pedir a tua alma, o que é que você tem para oferecer? Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor enquanto é tempo. Alinhe a sua vida com Cristo. Alinhe o mais rápido possível. Amanhã pode ser tarde. Não brinque com a tua alma. Cada um de nós sabemos o que está errado na nossa vida. Sabe ou não sabe?